Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Uma satisfação encontrá-los nessa tarde fria de junho, né? Nosso inverno com esse dia lindo de sol. Bom, aqui em Florianópolis tem sol, bastante frio. Taine já me apresentou, eu sou a Manuela, sou teleconsultora do Núcleo Telesaúde, já participei em alguns momentos aqui da web palestra e hoje então a gente vai conversar sobre mapeamento e territorialização, um tema bem importante do processo de trabalho das equipes de atenção básica e da estratégia de saúde da família e um tema que abrange o processo de trabalho de toda a equipe. E eu acho que é isso que a gente vai focar bastante. Qual a importância e como a equipe pode se integrar e trabalhar conjuntamente na questão do território, do diagnóstico territorial para fins de planejamento local em saúde, tá? Nosso objetivo, então, é refletir sobre a importância do processo de territorialização e mapeamento da área de abrangência da equipe de atenção básica, estratégia de saúde da família, no contexto do planejamento local em saúde. Bom, começo então trazendo um pouquinho do texto base da Política Nacional de Atenção Básica, a nossa PNAB, que traz que a atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que abrange a promoção, a proteção da saúde, a prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde. Desenvolvida por meio de exercício de práticas de cuidado de gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, as quais assume a responsabilidade sanitária. Então, eu trago já esse grifo nesse slide, né, mostrando que já no conceito de atenção básica, trazendo o escopo do nosso trabalho, está a questão do trabalho da equipe com relação a uma população adscrita em um território definido. É o nosso processo de trabalho básico, né? Nós temos famílias cadastradas, indivíduos cadastrados, temos domicílios cadastrados em uma área definida. E sobre essa área definida, nós, profissionais de saúde, equipe de saúde, desenvolvemos o nosso planejamento e as nossas ações. A atenção básica ela tem como fundamentos e diretrizes, primeiro, ter território distrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação nos condicionantes e determinantes de saúde das coletividades. Eu trago com isso a questão da importância do planejamento. A gente acaba que lembra muito do planejamento nos períodos em que a gente precisa definir as prioridades e que a gente, nesse momento, discutindo as questões do PEMAC, vem também a questão da importância do planejamento com base na avaliação, na autoavaliação e no diagnóstico de problemas. Então, quando a gente fala na questão da territorialização e do mapeamento, são momentos importantes para o nosso planejamento. E a partir do nosso planejamento que nós conseguimos realizar as nossas ações do nosso trabalho. Bom, quando a gente fala em planejamento local em saúde, a gente pensa, em primeiro lugar, onde nós estamos? Qual é a nossa situação? Em segundo ponto, aonde a gente quer chegar? Qual é a nossa imagem e objetivo? A gente já alcançou tudo que a gente pretende? E qual é o percurso que a gente vai seguir para atingir os nossos objetivos? Acho que a figura ela traz, ela ilustra bem essa situação. Nós temos objetivos, nós sabemos por onde caminhar. Quando a gente fala em planejamento local em saúde, Lacerda, Botelho e Colucci, em 2012, colocam que o planejamento nos permite alcançar a imagem e objetivo, o futuro desejado, construindo um caminho entre o presente e o ponto almejado. Dessa forma, o processo de planejamento ele começa com o reconhecimento da realidade e dos problemas por meio da identificação das condições indesejáveis que devem ser modificadas. Dessa maneira, o primeiro passo do planejamento é o diagnóstico da situação. Então, quando a gente fala em planejamento, o primeiro passo é a gente conhecer a nossa realidade. É a gente identificar
quais as suas características, qual a situação de saúde da população, em que contexto se encontra e, nessa situação, se identificar os problemas, se identificar o que se pretende mudar e, a partir daí, se traçar metas, objetivos, se desenhar ações, se estabelecer prazos responsáveis, para que no futuro se consiga identificar o que mudou e o que não mudou, onde chegamos, o que conseguimos alcançar e o que ainda não conseguimos alcançar. Nesse contexto, então, está a questão da territorialização, porque o primeiro passo para identificar os problemas e as necessidades de saúde de uma população é conhecer o território de atuação. A equipe deverá definir os limites geográficos e a população referente a esse espaço. Deverá também perceber a dinâmica social, cultural e de serviços instalados no local, e ainda reconhecer os aspectos epidemiológicos em questão. Dessa maneira, então, quais são os aspectos do território que a equipe pode identificar no seu processo de territorialização? Primeiro, quais os limites da área de abrangência? Né? Qual é a área da equipe? Depois, quais as características ambientais e geográficas? Quais as características do solo, a topografia, a ocupação? Por exemplo, a nossa área é uma área plana? É de fácil acessibilidade? Ou a área da nossa unidade de saúde, ela está numa área de morros, de encostas, onde tem escadarias, onde a gente percebe que a locomoção das pessoas de idade ou das pessoas com deficiência, ou de uma própria mãe com um bebê num carrinho de bebê é mais difícil, né? Então, todas essas questões nos auxiliam a perceber quais as características da nossa área de abrangência, da área onde a gente atua. Características ambientais, passa rio na nossa área de abrangência? As pessoas, elas estão em risco de cheias, por exemplo? Esse rio que passa, ele está poluído? Ele tem acúmulo de animais? Então, tem acúmulo ou alta procriação de mosquitos que possam favorecer, por exemplo, a dengue no verão. Então, as condições ambientais nos auxiliam a identificar as características da nossa área de abrangência e, com isso, nos auxiliam a perceber em que pontos nós precisamos atuar e planejar. Áreas de risco, acúmulo de lixo, esgoto a céu aberto, áreas de enchentes, desabamentos, deslizes. Então, os aspectos do território são importantes em primeira mão para que a equipe identifique quais são as características geográficas que ela precisa conhecer. Os aspectos institucionais. Quais são os serviços que se encontram na nossa área de abrangência? Além da unidade básica de saúde, existem outros serviços de saúde, ou públicos ou privados, que a população faz acesso? Quantas escolas, que nível que elas atuam? Educação infantil, creche, ensino fundamental, ensino médio, ensino de jovens e adultos? Quantos estudantes tem? Por quê? Pensando na questão da integração da saúde com a educação, pensando na questão do programa Saúde na Escola, com que a gente tem que se planejar, quantos estudantes, qual a faixa etária deles, que ações que a gente pretende realizar com esses estudantes. A localização desses serviços na área de abrangência são próximas à unidade de saúde, favorecem o nosso planejamento, ou quando a gente for fazer uma atividade conjunta vai demandar um deslocamento maior da equipe, vai precisar de carro, a gente vai conseguir refazer as coisas a pé? Como é que se resolve isso? A questão da educação, da evasão escolar. As crianças estão saindo muito cedo da escola, as crianças estão cumprindo o prazo, estão se formando, terminando o colégio. As entidades comunitárias, quais são as entidades que nos apoiam nas nossas atividades de saúde? Por exemplo, um clube de mães, pastoral da saúde, associação de moradores. Quais são as associações que nós podemos articular atividades conjuntas? É importante que sejam identificadas e mapeadas. Associação de bairros, igrejas, demais ONGs, então todas essas instituições que possam
que são importantes serem identificadas ou que possam nos auxiliar nas nossas ações, é importante que sejam mapeadas, identificadas, que saibamos quem são os seus coordenadores, que tenhamos o seu contato, para que em algum momento, possivelmente, possam ser nossos parceiros nas ações de saúde. Os aspectos demográficos. Como é a população em geral da nossa área de abrangência? Quantas pessoas estão cadastradas? Qual a faixa etária dessas pessoas? Tem pessoas em maior número no sexo feminino ou masculino? Existem conglomerados onde há maior densidade demográfica, onde tem pessoas que moram mais próximas às outras? Nossa área é predominantemente urbana ou rural? Ou é uma área mista, onde há pessoas na área rural e também pessoas na área urbana? Quantas famílias que nós temos sob nossa responsabilidade? Então, os aspectos demográficos também é importante que sejam identificados. E os aspectos socioeconômicos? Quais são as atividades econômicas que são realizadas em nosso bairro? Nosso bairro ou nossa área de abrangência é predominantemente de área industrial? Tem área de comércio? Ou é predominantemente residencial? Né? Como é que é a distribuição de renda? Quais são as características socioeconômicas das famílias da nossa área de abrangência? Quais são as suas condições de escolaridade, de moradia? Como é o acesso aos equipamentos de luz, de água, de saneamento, aos serviços de transporte, às organizações sociais? Então, todas essas características socioeconômicas é importante também que sejam identificadas. E, por fim, os aspectos epidemiológicos. Quais são as morbidades, quais são os agravos, quais são os problemas de saúde e qual a quantidade disso na nossa área de abrangência? Então, isso por faixa etária, por sexo, nós temos doenças endêmicas, qual é a cobertura vacinal, qual é a taxa de natalidade, quais são os principais problemas de saúde que chegam até a unidade de saúde. Nós temos muitos idosos acamados, nós temos muitas gestantes, nós temos crianças menores de 1 ano, recém-nascidas, até 1 semana de vida, nós temos pessoas com deficiência. Então, esses problemas, esses agravos, essas morbidades também precisam ser identificadas na nossa área de abrangência e fazem parte desse nosso conhecimento da nossa realidade, desse nosso diagnóstico territorial. Bom, e aí a gente falando em todos esses aspectos do diagnóstico local, a gente tem uma ferramenta, uma estratégia, que é o mapa. Quando a gente pensa, então, no diagnóstico local, inicialmente a gente pensa que o mapa ele é de extrema importância porque ele vai representar graficamente o bairro ou a área de abrangência da equipe ou a microárea de abrangência da agente comunitário de saúde, sob responsabilidade desse profissional. O mapa ele é uma estratégia para visualizar espacialmente o território sob sua responsabilidade e, com isso, aprender as suas particularidades. No contexto da atenção básica, recomendam-se 2 tipos de mapas na unidade básica de saúde. O mapa de delimitação geográfica, ou delimitação de território, e o mapa inteligente. A gente trouxe isso, pessoal, porque agora, na época do PEMAC, tanto na autoavaliação quanto no instrumento da avaliação externa, o Ministério da Saúde tem trazido essa questão do mapeamento, da representação gráfica do território. E aí, no Telesaúde, a gente recebeu alguns questionamentos do tipo, como deve ser esse mapa, que informações esse mapa deve trazer, onde ele deve ficar, que informações o mapa que está lá exposto na recepção da unidade de saúde deve ter, que informações a nossa equipe deve ter para uso do trabalho da equipe. Então,
a gente trouxe algumas orientações que a gente acha que pode ajudar as equipes. Bom, primeiro que o mapa, então, o mapa territorial ou o mapa de abrangência da equipe, ele vai representar graficamente a área da responsabilidade da equipe de saúde de forma a permitir a visualização espacial do território e, com isso, auxiliá-la a aprender suas particularidades. É um mapa de delimitação da área de abrangência da equipe. Nesse mapa, pode ser exposto e localizado onde está a unidade básica de saúde, pode se delimitar quais são as microáreas e o desenho das microáreas dentro da área da equipe, e pode se localizar também alguns equipamentos sociais, algumas instituições que sejam referências dentro do bairro. Por exemplo, onde estão as escolas, onde está a associação de moradores, onde estão as principais igrejas. E sugere-se que esse mapa, então, ele fique exposto na recepção da unidade, porque ele auxilia os nossos usuários a identificarem a área de abrangência da equipe, auxiliam a identificar a localização da unidade em relação aos outros equipamentos sociais. Quando a gente trabalha numa equipe já há muito tempo, para a gente profissional, pode não fazer diferença. Talvez para aquele usuário que mora já há 20, 30 anos no bairro, também não faça diferença. Mas a questão do mapa ele é bem interessante para usuários novos da Unidade Básica de Saúde e para moradores novos do bairro. Então, fica de sugestão, tá? Esse mapa, então, ele pode ilustrar a divisão das microáreas no território, de responsabilidade dos agentes comunitários e também apresentar a localização da unidade dos equipamentos sociais, como eu já falei. Eu tomei a liberdade de trazer um exemplo de mapa territorial, peguei no site da Prefeitura de Florianópolis, que disponibiliza a mapoteca de todas as unidades básicas de saúde de Florianópolis, e trouxe como exemplo o mapa do Centro de Saúde Jardim Atlântico. Então, vocês observem que no modelo da Prefeitura de Florianópolis, o mapa ele é colorido mostrando qual é a área de abrangência da unidade de saúde. A unidade de saúde está aqui destacada em vermelho, vou aumentar aqui para vocês observarem. Então, a unidade de saúde está aqui destacada em vermelho e a área de abrangência é toda essa área laranja. A Prefeitura de Florianópolis tem como padrão identificar cada área de cada equipe por cores diferentes. Se essa unidade básica de saúde tivesse várias equipes e cada equipe fosse responsável por uma área diferente, cada área seria de uma cor diferente. Quando a gente coloca os olhos nesse mapa, a gente observa então que nessa situação existe uma unidade básica de saúde para uma equipe de saúde que é responsável por uma área, tá? Aqui em Florianópolis, eles costumam também identificar as microáreas por números. Então, a gente observa que tem a 01001, 01002, 01003. No mapa, eles identificam as microáreas, que são de responsabilidade de cada agente comunitário de saúde. É uma sugestão interessante quando a gente quer colocar um mapa que pode ser exposto na unidade básica de saúde, lá na recepção. Ele auxilia os usuários, então, a identificar a localização da unidade, auxiliam a identificar qual é a área de abrangência da equipe e a identificar as microáreas. Esse mapa poderia ter identificado as microáreas com cores diferentes? Poderia, auxilia na visualização. Esse mapa poderia ter identificado o nome da agente comunitária de saúde responsável por cada microárea? Poderia, seria interessante também, tá? Então, em relação ao mapa de delimitação territorial, que vai ficar exposto lá na unidade, a equipe tem possibilidade de fazer essa identificação conforme achar melhor, tá? Eu trouxe outros exemplos aqui, por exemplo, a equipe pode utilizar o que se usa muito hoje, são as imagens do Google Maps, por exemplo, né? Então, se identifica lá no Google Maps ou na forma de desenho, ou na forma de imagem de satélite, qual é a área de abrangência da equipe, salva essa área e depois, no própria ferramenta do Google, pode colocar
a cor, identificando a delimitação da área. Também pode ser através da ferramenta do Google Maps, tá? E uma outra opção seria a construção do mapa através de desenho, através de figura, através de encaixes, através de modelagem, tá? Que eu acho também que é super criativo, auxilia nas situações em que tenha dificuldade na impressão e na obtenção dos mapas da cartografia e auxilia a equipe e os usuários na sua localização, tá? Também uma possibilidade. Bom, e o mapa inteligente? Qual é a diferença? O mapa inteligente, ele é construído a partir do mapa do território, mas ele já é alimentado pelas informações que foram trazidas a partir do processo de territorialização. Então, todas aquelas informações geográficas, ambientais, sociais, demográficas, de saúde, coletadas no processo de territorialização, podem alimentar esse mapa, inicialmente de delimitação territorial, para que ele passe a ser um mapa inteligente e de uso da equipe como uma ferramenta para o seu planejamento local. Tá? Esse mapa inteligente ele pode ser feito por microárea, porque ele vai ser alimentado, vai ter mais informações, então para não ficar um mapa muito pequenininho, com as informações muito coladinhas uma à outra, então ele pode ser feito por microárea. E esse mapa é importante que ele não fique exposto a todos na unidade. Esse mapa ele é um mapa de trabalho, ele tem que ficar em local de uso exclusivo da equipe de saúde. Por quê? Ora, ele auxilia a identificar famílias, agravos de saúde, condições, então não deve ficar exposto na unidade para que todos tenham acesso. Tá? Então, esse mapa ele fica de uso exclusivo na unidade. De uso exclusivo dos profissionais de saúde na unidade. Bom, que informações que o mapa inteligente pode ter? Tem uma lista. Esse slide próximo são cheios de informações. Precisa ter todas? Não. Ele terá as informações que a equipe julgar importantes e julgar necessárias ao seu planejamento. As informações que foram coletadas no processo de territorialização e que a equipe julgar que sejam pertinentes, tá? O que pode ter no mapa? O fluxo da população das ruas, os transportes utilizados, as barreiras geográficas que dificultam o acesso da população à unidade, as características das moradias e do seu entorno, condições de saneamento básico, presença de esgoto a céu aberto, infraestrutura, característica da ocupação do espaço urbano, praças, áreas de lazer, as condições de meio ambiente, como desmatamento ou poluição, os principais equipamentos sociais, né, igrejas, creches, centros comunitários, que já falamos anteriormente, presença de animais, áreas de risco social de diversas ordens. Então, eu trouxe aqui um exemplo que está no material que eu coloco lá nas referências, que também é de uso livre, vocês podem acessar esse material. Digamos que aqui fosse o mapa da área do território e a gente coloca as figurinhas identificando os pontos que nós identificamos no processo de territorialização e que achamos importante que sejam destacados no mapa. Então, por exemplo, aqui nós identificamos que nessa área, pode ser uma microárea, né? Um espaço pequeno, nós temos a escola, aqui nós temos igreja, nós temos área de lazer, campinho de futebol, onde as crianças ficam mais tempo na rua, temos áreas de reciclagem de lixo, temos áreas de acúmulo de lixo na rua, lixo a céu aberto, temos áreas em que se concentram animais de rua. Então, é importante que esse mapa identifique as condições observadas no processo de territorialização, que tenha uma legenda para que facilite depois a identificação dessas informações. Por quê? Porque a equipe muda e a gente depois esquece, nossa, o que eu quis dizer com isso? Então tem que ter a legenda para identificar as informações que ficaram registradas no mapa, tá? Então é o mesmo mapa territorial alimentado com as informações
da territorialização, que vai nos servir como uma ferramenta de trabalho no processo de planejamento, tá? Trouxe outros exemplos de mapas que eu achei no Google Maps, olha que interessante. Mapas inteligentes feitos no formato de maquete, então foram construídos com caixinhas, com papel craft, com diversos materiais. Eu acho que se usando de criatividade consegue colar isso, depois você consegue colocar na parede e aí ele vai, né, você consegue observar. Se deixar solto aí vai ter que ficar no chão mesmo, mas eu achei muito legal. E o modelo aqui da direita também construído à mão com papel colorido, tá? Então eu acho que vale muito a pena nessa parte do mapa inteligente, que é um mapa mais alimentado e que tem mais informações, que acho que dá para fazer um trabalho muito legal, colorido, bonito, que seja agradável para a equipe fazer, tá? Bom, o mapa inteligente ele pode identificar também áreas de grupos em situação de risco ou vulnerabilidade, dados demográficos e epidemiológicos. São os nossos marcadores de saúde, né? Os clássicos que a gente costuma registrar. Crianças menores de 2 anos, gestantes, idosos acamados ou domiciliados, pessoas com deficiência, pessoas com doenças crônicas, dentre outros. Quais os outros? Todos aqueles que a equipe identificar nas pessoas da sua área de abrangência, tá? Os que são de maior prevalência, os que procuram mais a unidade básica de saúde, e aí fica a autonomia da equipe para identificar esses problemas e usar essas informações no seu planejamento, tá? Não tenho um modelo, nenhuma receita, tem que ser assim, desse jeito, tal informação. Essas que eu coloquei no slide são os clássicos, que em geral todas as equipes apontam. E a equipe tem autonomia e liberdade para fazer o registro de outras informações que julgar pertinente e importante, ok? Bom, trazendo de novo a política de atenção básica, está lá nas características do processo de trabalho. A definição do território de atuação de população sob responsabilidade da unidade básica de saúde e das equipes. Eu trouxe isso só para a gente refletir que a questão do território, ele não vai ser estanque e definido, e ele não tem que ser o mesmo ao longo de todos os 10, 20, 30, 40 anos de funcionamento de uma unidade básica de saúde, de um funcionamento de uma equipe de saúde, né? Digamos que uma unidade básica de saúde esteja localizada numa área que sofreu um boom de população. Digamos que uma empresa se estabeleceu naquela área, essa empresa contratou muitos funcionários, os funcionários passaram a morar naquele bairro e esse bairro que tinha uma população de, digamos, 4.000 habitantes, passou por uma população de 10.000 habitantes, né? A gente sabe que a orientação é de que uma equipe de saúde da família seja responsável por, em média, 4.000 habitantes, no máximo, né? O ideal de 3.000, aceitava até 4.000, 4.500 habitantes. Bom, nessa situação que a população dobrou, a equipe, junto com a coordenação de atenção básica, junto com a gestão, pode pensar em discutir a necessidade e discutir a viabilidade de uma nova equipe para atender essa população. E dessa forma, esse território teria que ser redesenhado, teria que ser redistribuído, certo? Então, o que a gente pensa na questão de território estanque? Território não é estanque, né? Ou mesmo de uma mesma equipe. Digamos que uma microárea tinha uma população X, aumentou para a população 2X, né? E na outra microárea diminuiu a população. A gente pode redesenhar isso? Pode. Pode redefinir isso? Pode. Então, isso é importante que a equipe, junto com a coordenação da atenção básica, junto com a gestão, busque discutir essas situações, tá?
necessariamente não é só a questão do número de pessoas da área, que é uma coisa importante. Às vezes é uma área, uma microárea, que tem uma população bastante numerosa, mas não é a população que mais utiliza a unidade básica de saúde. Não é a população com maiores agravos em saúde que vai, não digo merecer, mas que vai demandar um empenho maior da equipe na questão do planejamento e na realização das ações. Em alguns momentos, uma microárea com uma população menos numerosa, ela vai utilizar mais os serviços da unidade básica de saúde. Por quê? Porque ela tem pessoas com maior número de agravos, pessoas que utilizam mais o serviço. Entendem a diferença? Então, quando a gente vai fazer essa avaliação da questão do território, a gente tem que pensar na questão demográfica, sim, mas não exclusivamente em número de pessoas. Nós vamos pensar nessa questão da vulnerabilidade dessas pessoas e se essas pessoas estão utilizando a unidade básica de saúde, certo? Fica essa reflexão. Além disso, a questão da programação e implementação das atividades de atenção à saúde de acordo com as necessidades da população, com priorização de intervenções clínicas e sanitárias dos problemas de saúde, segundo critérios de frequência, risco, vulnerabilidade e resiliência. O nosso planejamento local, como nós já falamos anteriormente. A PNAB também traz que são atribuições comuns a todos os profissionais. Primeiro deles, participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe. Eu acho que é importante a gente trazer essa informação quando a gente pensa em equipes que têm muita rotatividade profissional, ou quando a gente pensa em situações de novas equipes na atenção básica, de entrada de profissionais que vieram de outras áreas, da área privada ou da área hospitalar, que não tem esse convívio tão grande com a atenção básica, que é uma oportunidade excelente de situar o profissional no contexto da atenção básica e de situar o profissional no contexto da área de abrangência a qual ele participa. Então, em alguns momentos, mas a minha equipe é a mesma, trabalhamos juntos há 6 anos e toda a equipe na mesma área, é uma área que não ocorreu muitas mudanças. Ok, a gente não vai precisar fazer a territorialização todo mundo junto a cada 6 meses. Diferente de uma situação de um bairro, nesse exemplo que eu falei anteriormente, de uma empresa que se instalou, de moradias novas que foram construídas, de um maior fluxo de população, ou diferente de uma equipe que foi ampliada, em que há vários profissionais novos. Então, a questão da territorialização, que idealmente todos os profissionais participem desse processo, é muito importante. Está na questão da normatização da atenção básica, né, como uma atribuição comum a todos os profissionais, e também nessa questão que auxilia a abrir os olhos e abrir o nosso coração para a gente conseguir ver de perto quais são as características e os problemas da população que a gente cuida, tá? Outra atribuição comum e que é muito importante é manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor municipal e utilizar essas informações de forma sistemática no processo de planejamento. Então, nós sabemos que muitos municípios utilizam o eSUS, outros municípios utilizam os seus sistemas próprios, e que é importante que todos participem e que todos tenham essa preocupação no registro adequado das informações no sistema, porque são essas informações que nos permitem realizar esse diagnóstico local para embasar o nosso planejamento, tá? Então, achei importante só para a gente frisar essa questão da importância do registro das informações nos sistemas de informação. Bom, falando um pouquinho então dessa questão do PEMAC, que eu falei anteriormente, que muitos profissionais nos procuraram para redimir essas dúvidas em relação à questão do mapa,
No PEMAC, a questão do território e do mapeamento, ele aparece em dois momentos, tanto na autoavaliação quanto na avaliação externa. Aqui no AMAC, ele aparece na parte 1, relacionada à equipe de atenção básica, no padrão 4.5, fala que a equipe deve planejar as suas ações com base no diagnóstico situacional do território, que envolve a comunidade no planejamento das ações. E aí a descrição desse parâmetro é que a equipe faz o acompanhamento dinâmico da situação de saúde, mapeia adequadamente o território, representando de forma gráfica, com identificação dos aspectos geográficos, ambientais, sociais, econômicos, culturais, religiosos, demográficos e epidemiológicos. Ora, tudo que a gente já conversou até agora, tá? Então, essa questão do mapeamento é importante e ela está sendo questionada no momento da autoavaliação e também depois no momento da avaliação externa, tá? Na parte 2, relativa à autoavaliação da equipe de saúde bucal, a mesma coisa. A equipe de saúde bucal planeja as suas ações com base no diagnóstico situacional e envolve a comunidade. E na descrição do parâmetro consta que a equipe de saúde bucal faz o acompanhamento dinâmico da situação de saúde, mapeia adequadamente o território em conjunto com a equipe de atenção básica. Então, é uma pergunta que o pessoal às vezes faz. A equipe de saúde bucal tem que ter um mapa separado da equipe de saúde da família? Não necessariamente. Pode ser o mesmo mapa, desde que seja um mapa que tenha as informações que a equipe de saúde bucal julgar necessárias e importantes ao seu processo de trabalho, tá? Ah, mas eu tenho o meu mapa separado porque no meu mapa eu tenho outras instituições que trabalham em parceria comigo, no meu mapa eu trago as informações mais detalhadas a respeito da questão dos levantamentos de saúde bucal, ok, não é problema. Mas é importante que a equipe de saúde bucal tenha também o mapa como estratégia de planejamento, tá? Com relação ao instrumento da avaliação externa, a questão do mapa, ele é um padrão considerado essencial, lembrando que no PEMAC os padrões essenciais são aqueles que as equipes precisam alcançar, considerando que se a equipe não alcançar todos os essenciais, ela é classificada automaticamente como um desempenho ruim, tá? Então, eles questionam lá se a equipe possui mapa com desenho do território de abrangência, sim ou não. Eles vão pedir o documento que comprove que vai ser apresentar esse mapa para o avaliador externo. E aí eles perguntam quais são os elementos do mapa, tá? E aí eles colocam já algumas dicas do que esse mapa teria que apresentar. Então, as áreas de riscos, barreiras geográficas que dificultam o acesso à unidade, grupos de maior risco e vulnerabilidade, equipamentos sociais. Então, é uma questão bem resumida do tudo que a gente já apresentou. Até agora, conversamos aqui na web, tá? Então, mas são dicas do mínimo, o que o mapa tem que apresentar, tá? Para a saúde bucal na avaliação externa, a questão do mapa também é considerada um parâmetro essencial, então eles vão perguntar se a equipe de saúde bucal possui mapa no território, sim ou não, e, como já falei anteriormente, pode ser um mapa conjunto com a equipe de saúde da família ou o seu mapa separado, tá? E como parâmetro geral, ou seja, para a saúde bucal ainda ganha mais uns pontinhos se esse mapa identificar os equipamentos sociais do território. Escolas, CRAS, CRES, etc. Tá? Eu trouxe essa questão porque, né, como eu falei anteriormente, algumas equipes já haviam nos procurado, encaminhado solicitações de teleconsultoria sobre esse assunto. É importante também porque acho que a gente acaba na nossa rotina tão preocupado com a questão do atendimento clínico. Em alguns momentos a gente deixa as questões de processo de trabalho, de planejamento, mais para quando a gente precisa fazer e fica naquela questão de, poxa, quanto tempo que eu não alimento meu mapa? Nossa, meu mapa já está lá guardado na parede, quanto tempo que ninguém alimenta? Então, acho que é um momento interessante para a gente lembrar dessas nossas ferramentas, do nosso trabalho em equipe, que merecem a nossa atenção, tá? As referências
dessa apresentação estão aqui nos slides, são todos de acesso aberto na internet. Vocês podem ler para aprofundar mais essa discussão. E, assim, eu não trouxe referências muito teóricas a respeito da questão do território vivo, território distrito. Existem inúmeros materiais muito bons que aprofundam essas questões teóricas e conceituais a respeito de território, que daí eu fico à disposição de vocês para, caso vocês queiram encaminhar solicitações de teleconsultoria, para a gente aprofundar esses conceitos e essas discussões, tá? Era isso, pessoal. Fico agora à disposição de vocês para os questionamentos. Muito obrigada. O pessoal de Tubarão está perguntando quantas pessoas seria aceitável para uma equipe, segundo o Ministério, né? Uhum. Quando ultrapassa o número, temos como exigir uma divisão? Uhum. Certo. A PNAB traz como o ideal que cada equipe seja responsável por até 4.500 pessoas, agora eu não sei dizer exatamente. E, passando desse número, eu não sei se exigir é a palavra correta, tá? Eu acredito e entendo que a equipe possa, como eu falei anteriormente, conversar com a coordenação de atenção básica e conversar com a gestão para pensar em viabilizar a ampliação da equipe. Claro, gente, que isso demanda recurso financeiro, demanda espaço na unidade básica de saúde para acolher outra equipe, demanda a questão do teto das equipes, porque o município não pode pedir financiamento do Ministério da Saúde para financiar um número de equipes quantas quiser, existe um teto para isso. Se eu não me engano, é a população do município dividido por 2.000, e aí precisa ter toda essa discussão. Precisa ter a discussão relacionada à questão do limite financeiro do município para a questão do pagamento da folha dos profissionais. Então, a questão do exigir é uma palavra muito forte. Acho sim que a equipe deve conversar, arguir e entender o que pode ser entendido e apresentar as solicitações à equipe, considerando o que eu já falei anteriormente, que não é só a questão da população. Às vezes a equipe pode ser responsável por uma área de abrangência por uma população de 7.000 habitantes, mas que são 7.000 habitantes que, sua grande maioria, 80%, 90%, não sei, use plano de saúde e não utilize os serviços da unidade básica. E aí, então, a demanda não seria tão grande. Então, se deve pensar que não necessariamente apenas a questão do limite da população, mas também identificar qual é a população que realmente demanda os serviços da unidade, ok? Bom, a próxima pergunta é do pessoal de Macieira. Bom, eles querem saber quantas famílias um agente comunitário de saúde pode ter na sua microárea. Segundo a PNAB, um agente comunitário de saúde tem que ser responsável por até 750 pessoas, tá? E até já coloco um registro aqui também, que não sei se as equipes ficaram sabendo, foi lançada uma portaria agora no mês de maio, que flexibiliza essa questão da composição da equipe, do número de agentes, flexibiliza essa questão das pessoas acompanhadas, mas ela, assim como ela foi lançada, ela já foi colocada em suspenso porque não se discutiu muito essa questão. Então, vale a informação que a gente tem na PNAB, por enquanto, que é um agente comunitário de saúde para cada 750 pessoas, em média, tá? Pensando que, em alguns momentos, pode ser menor, considerando, digamos, um agente comunitário de saúde da área rural. Ele tem uma distância enorme entre uma casa e outra. Ele vai gastar mais tempo nesse deslocamento, então ele vai possivelmente acompanhar menos pessoas. Digamos que seja um agente comunitário de saúde numa microárea de área de interesse social, as pessoas, em sua ampla maioria, 95%, são famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, que todas demandem o serviço do agente comunitário e do serviço da unidade básica de saúde. Então, o agente comunitário vai ser responsável por menos pessoas, já que a maioria vai utilizar o serviço. Então,
é isso que eu quero deixar importante, que fique claro. Não necessariamente o número de pessoas tem que ser a base. Ele é uma referência. A gente não precisa se ater exatamente a ele para nosso planejamento. O pessoal de Tubarão pergunta quantas famílias é preconizado atualmente por agente comunitário de saúde em área urbana? Ai, gente, vocês me pegaram. Eu sei que tem isso na PNAB também. Não vou me lembrar agora, eu tô na cabeça a questão dos 750 pessoas. Peço a gentileza que vocês me encaminhem isso por solicitação de teleconsultoria, que aí eu pesquiso isso direitinho e dou a informação correta para vocês. Navegantes, o que você pode contribuir sobre territorialização referente ao NASF? Ah, a questão do NASF, né? Realmente eu não me ative a isso na apresentação. O que se coloca, que traz, a PNAB traz, o que a literatura traz, é que é muito importante que os profissionais do NASF, claro, gente, dentro das suas possibilidades, também participem do processo de territorialização e do processo de identificação dos problemas da comunidade. A gente entende que em algumas situações uma equipe NASF, ela dá apoio para 5 equipes de saúde da família, 6 equipes de saúde da família, até 8 equipes de saúde da família. E que então dificultaria essa questão de que todos os profissionais participassem da territorialização de todas as equipes a qual ela dá apoio. Então, mas que dentro das possibilidades, identificando talvez as áreas de maior vulnerabilidade social, as áreas que tenham maiores, com características socioambientais que vão interferir no processo de saúde e doença, que tenham características econômicas, educacionais, que vão interferir no processo de saúde e doença, que sim, que o NASF participe desse processo de territorialização, de reconhecimento do território, de auxílio das equipes na identificação desses problemas. Tá? É muito importante o olhar dos profissionais do NASF na composição desse diagnóstico local. Bom, a próxima pergunta é de Maravilha. Neste momento, para o PEMAC, eu posso ter só um mapa inteligente ou é essencial os dois, o inteligente e o território? Boa pergunta. Neste momento, para o PEMAC, o que é essencial é aquele mapa que identifique o que a gente mostrou ali. Será que eu posso? A Maria já fechou o slide, né? Mas depois vocês ficam lá, vocês pegam o material. Que é o mapa inteligente que identifique os equipamentos sociais e as informações relacionadas à questão identificadas no processo de territorialização. Se eu fosse sugerir a vocês, debrucem-se sobre o mapa inteligente. Claro, vocês vão precisar do mapa territorial inicialmente, né? Da pergunta, da questão. Do mapa territorial, que é esse que vai mostrar os limites, né? E do mapa inteligente, que é o mapa que tem todas as informações relacionadas ao processo de territorialização. Aqui no PEMAC, ele pergunta mapa com desenho do território de abrangência, sim, e quais são os elementos do mapa, as áreas de risco, barreiras geográficas, tarará. Então, que é importante que o mapa traga essas informações, tá? Então, eu me debruçaria sobre o mapa inteligente, que vai auxiliar vocês no processo de trabalho, no processo de planejamento, certo? O mapa de identificação é para colocar lá na recepção para auxiliar os usuários. Tendo um, vai ter o outro. Só se houver realmente essa dificuldade na questão da impressão, que às vezes eu acredito que possa ser um problema, tá? Mas acredito que se tiver os dois vai ser melhor, se não, o mapa inteligente. O pessoal de São João, do Itaperuú, eles colocaram uma situação, né? Tipo, um município de pequeno porte, população de mais ou menos 3.600 pessoas, com 5 unidades básicas de saúde distribuídas pelo município, a equipe de saúde da família está cadastrada no CNES somente no centro, né? O mapa territorial deveria ficar exposto nesta unidade e os mapas inteligentes nas outras unidades de saúde? Eu acredito que sim, é uma possibilidade, né? Coloca um mapa territorial na unidade central, né? Porque vai auxiliar as pessoas na identificação. E
pode colocar um mapa territorial da microárea também nas unidades menores? Também, são várias possibilidades, tá? E aí sim que cada equipe tem o seu mapa inteligente relacionado àquela área de abrangência em que atua. Pessoal, eu não sei se vocês conhecem, claro que a maioria já deve conhecer também. Em muitas equipes eu já vi também, eu não achei, na verdade, uma figura que ficasse boa para colocar na apresentação. Muitas equipes fazem um mapa inteligente com folhas de plástico. Eles colocam, tem o papel com a questão do território, e aí eles colocam uma folha de plástico por cima, e nesse plástico está desenhado, por exemplo, a questão da delimitação geográfica. Então, onde tem rio, onde tem morro, onde tem acúmulo de lixo, tarará. Coloca outro plástico por cima mostrando os domicílios onde tem pessoas que são marcadores, ou né, com crianças menores de 2 anos, com crianças ou com idosos acamados, ou pessoas com deficiência, sabe? Então, também é uma sugestão. Eu não sei se vocês vão entender muito o que eu estou falando, talvez alguém já conheça esse modelo, mas ele é bacana porque em um mapa só, vocês colocam várias camadas, e em cada camada vai trazendo uma informação diferente. Um plástico desenhado com aquelas canetinhas que não saem. Como é que é o nome daquela canetinha, Thaí? Aquelas de professor? Aquelas canetinhas de professor, e aí coloca a informação, e é interessante que vai alimentando o mapa também. Também é uma estratégia legal.